Graça e paz, amados! Estou passando aqui para poder ser bênção na tua vida mais uma vez. Desde já, muito obrigado por vocês me receberem em seus lares através deste vídeo. Para você que está chegando agora, eu sou o pastor Tiago Matos e através deste canal, Palavra de Esperança, eu quero ser bênção na tua vida. Aproveitando, falando deste canal, quero te convidar para que você se inscreva e assim nos ajude a continuarmos crescendo. E se no final do vídeo você entender que foi bênção ou lembrou de alguém, deixa o teu joinha e compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém? Eu quero dividir com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração nesta semana e eu sei que vai ser muito importante. Porque às vezes nós nos perguntamos até quando esperaremos a conversão de alguém que amamos. Essa palavra é para você que está caminhando com Cristo, essa palavra é para você que está perseverando, mas às vezes esmorece porque olha ao seu redor, olha para as pessoas que você ama e parece que está muito distante a possibilidade deles andarem com Cristo ao seu lado ou viver em Cristo como você está vivendo. Mas através deste vídeo, com as palavras que vamos ministrar aqui, você será encorajado a continuar perseverando, porque eu tenho certeza absoluta que o Senhor, através de sua palavra, vai te fortalecer nessa jornada, lhe fazendo perseverante até que aquele que iniciou a boa obra na sua vida e na vida dos seus, venha completá-la. Amém? Antes de nós falarmos dos textos que eu separei, eu quero deixar um aqui em especial. Na carta escrita aos Hebreus, capítulo 13, no versículo 3, diz o seguinte: lembrai-vos dos encarcerados como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosse os maltratados. Isso aqui fala sobre intercessão. E o que nós vamos falar neste vídeo? Sobre você não acusar, não apontar o dedo, nem reclamar porque está vendo o comportamento das pessoas que você ama totalmente divergente daquilo que você está vivendo. Mas você vai ser encorajado a viver, a tentar entender o porquê algumas pessoas não conseguiram se enganjar no Evangelho, voltar para Cristo. Talvez alguém que um dia caminhou com Cristo e que você tinha certeza que não se afastaria, mas alguma coisa aconteceu na jornada e essa pessoa já não está mais. E muitas das vezes nós olhamos os pontos negativos, as coisas ruins que as pessoas fazem e no nosso consentimento e na nossa convicção achamos que não tem jeito. Então este vídeo é para você entender que é tempo de nós chamarmos a responsabilidade para nós mesmos quanto à salvação dos que nós amamos. Então aqui o autor aos Hebreus ele diz que nós devemos orar pelos presos como se tivéssemos preso também. Sabe, pensar nas pessoas que estão passando por dificuldade como se nós estivéssemos passando. Porque a tal da empatia, na maioria das vezes, ela acaba não sendo verdade. Porque é um discurso muito bonito, mas na hora de tentar viver ou pensar na possibilidade de estar na situação que aquela pessoa está vivendo, logo nós entendemos que não é para a gente e que preferimos estar do nosso lugar de conforto do que tentar sentir na pele a dificuldade de alguém que não está conseguindo se reerguer, se reinventar, começar de novo. Então esta é a proposta. Chamar responsabilidade, mesmo que você não seja o pecador, mesmo que você não tenha contribuído para que aquela pessoa amada tenha se afastado, mas você vai falar para Deus: Senhor, eu quero confessar os meus pecados como se estivesse na vida dessa pessoa que eu amo. Eu quero falar para Ti como se eu fosse o pecador, mesmo eu não sendo. Crendo que eu assumindo essa responsabilidade pelos que eu amo, o Senhor vai se agradar e vai fazer algo acontecer.
E isso está na Bíblia. No período pós-babilônico, o povo de Israel ele é levado cativo para a Babilônia por causa da desobediência. Anteriormente, o povo do norte ele já tinha se tornado escravo da Síria. As coisas não funcionaram. E mais na frente, a tribo de Judá e de Benjamim agora estão escravos na Babilônia. Mas o Senhor profetizou que alguém se levantaria para poder ajudá-los através do profeta Isaías. E mais na frente usou o profeta Jeremias, dizendo que durante 70 anos duraria o cativeiro, mas depois que haveria a libertação. Então, dentro desse processo pós-Babilônia, pós-exílio, algumas pessoas se levantaram para poder contribuir para a reconstrução da nova história de Israel. E uma dessas pessoas foi Daniel, porque mesmo dentro da corte do rei, ele estava lá intercedendo, seguindo como exemplo e servindo de boca profética para aquilo que o Senhor faria no futuro. E além de Daniel, também nós temos Esdras e Neemias, que junto com Zorobabel contribuíram no retorno do povo da Babilônia para reconstruir o templo e as muralhas e o altar e assim levar dignidade ao povo de Israel novamente. Mas dentro desse contexto eu quero falar de Daniel, eu quero falar de Esdras e falar de Neemias. Por quê? Porque mesmo eles caminhando corretamente, se referiram a Deus como pecadores, mesmo não sendo. Porque eles entenderam que como sãos, como racionais, como espirituais, precisava intervir orando a Deus, não de uma forma egoísta, dizendo eles são pecadores e eu não, mas eles se incluíram e isso foi fundamental para aquilo que Deus fez em suas vidas. Então vamos lá. Daniel, no capítulo 9, vai dizer para a gente o seguinte a partir do versículo 1, que diz assim: no primeiro ano do rei Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Aqui é interessante que o profeta Daniel ele faz questão de acessar o que o profeta Jeremias tinha escrito para encorajá-lo a continuar crendo que o Senhor faria maravilhas. É importante lermos a Bíblia e unificar essa leitura da palavra, que é um relacionamento direto com Deus, com as nossas orações, porque assim seremos reforçados a perseverar. 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado. Olha como é que ele se inclui. Ele, pelo contrário, no início do livro de Daniel, ele vai fazer questão de não participar dos manjares do rei, se preservando para poder guardar em seu coração tudo que ele tinha vivenciado e aprendido como um judeu de verdade. Agora aqui ele está dizendo que ele se inclui. Temos pecado e cometido iniquidade. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Olha como ele sempre está se incluindo como pecador, como transgressor, mesmo se esforçando para ser alguém dedicado ao Senhor. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas nós, o corá de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto,
quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corá de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Essa é a proposta deste vídeo. Já não é mais tempo de nós ficarmos olhando para as pessoas que amamos e ficar pontuando o quanto elas estão errando, lembrando a elas que elas estão fazendo coisas erradas, que elas devem voltar logo, mas não. É o tempo de nós entrarmos no secreto e confessarmos os pecados dessas pessoas como se nós estivéssemos cometidos. Porque assim, enquanto as pessoas estão cegas, surdas e mudas espiritualmente, nós estaremos na brecha por elas. E assim o Senhor vai contemplar o temor do nosso coração enquanto nós intercedemos por aqueles que ainda não conseguem enxergar. E no tempo certo, mediante a nossa perseverança e a nossa fé no Senhor, Ele libertará as pessoas que amamos. Eu creio nisto no nome de Jesus. Aleluia! No versículo 17 ele diz assim: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Aleluia! Que você seja encorajado a chamar a responsabilidade da sua família, dos que você ama, e confessar o pecado deles. Como se você fosse o pecador, como se você estivesse fazendo como eles estão fazendo. Porque quando a gente olha, pontuando o pecado das pessoas, e se não vigiarmos, podemos cometer o equívoco de nos acharmos bons, poderosos, santarrões, e isso assim menosprezar as pessoas que ainda não estão enxergando como você e eu enxergamos. Que essa visão venha mudar a tua ótica espiritual e você, como eu, façamos orações diferentes pelos nossos e o Senhor vai nos contemplar. Agora, nós vamos lá em Esdras, no capítulo 9, no versículo 5, vai dizer o seguinte: na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação com as vestes e o manto já rasgados. Me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado. Olha, Esdras chamando a responsabilidade. Para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e, por causa das nossas iniquidades, fomos entregues. Nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém.
Agora estamos falando de um homem que volta da Babilônia com a intenção de restabelecer as leis, a adoração no meio do povo. Ele percebe que algumas coisas estavam fora do lugar ainda e ele se inclui, mesmo sendo um homem correto, mesmo sendo um homem direito diante de Deus, ele se inclui como pecador, chamando a responsabilidade para ele também, para que, como os outros não estão enxergando ainda, possam enxergar mediante a sua responsabilidade que ele impõe diante do Senhor. Então é um tempo que nós temos que criticar menos quem não conseguiu ainda e interceder a Deus por eles e até confessar o pecado deles como se fôssemos nós cometidos. Agora nós vamos lá em Neemias, no capítulo 1, no versículo 5, vai dizer o seguinte: e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Olha que coisa fantástica. Neemias também foi correto, se mobilizou, tendo uma boa vida na corte do rei, como copeiro. Chega a notícia para ele que o povo estava passando necessidade, os muros estavam derrubados ainda. Agora ele se disponibiliza para voltar para casa, para ajudar na reconstrução, e ele assume a responsabilidade, confessando o pecado das pessoas que realmente fizeram por onde. E ele não. Está disposto a ver a salvação da tua casa se comportando desta forma? Confessando o pecado que você não cometeu, mas representando as pessoas que você ama? Isso é muito importante, amados. Lembra-te, Senhor, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Neemias, Esdras, Daniel. Homens que andaram com Deus, homens tementes a Deus, homens que se santificavam, que conheciam a lei, que conheciam a palavra, mas deixaram isso tudo de lado e entenderam que se eles não confessassem, não representasse o povo diante do Senhor, o fracasso continuaria em todas as famílias de Israel. Esta palavra é para você, esta palavra é para mim. Joga o teu ego no chão, joga a tua altivez no chão, não fique dando evidência a tudo que você já viveu e continua vivendo com Cristo, mas se coloque como pecador, representando os seus, e confesse o pecado daqueles que ainda não conseguem confessar. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor se manifestará na tua casa e na tua vida de uma forma que você jamais imaginou. Amém, amados? Eu quero dividir esta palavra com vocês, espero que tenha sido bênção, espero que possa fortalecer a tua fé. Se você lembrar de alguém, encaminhe esse vídeo e eu tenho certeza que mediante a palavra do Senhor que nós lemos, versículo por versículo, vai criar uma grande transformação nos corações de quem acessar esse vídeo. Amém? Eu quero te abençoar com esta palavra no nome de Jesus e mais uma vez muito obrigado por você me receber em seu lar através deste vídeo. Amém? Deus te abençoe. Graça e paz.